Hello, people! How are you guys? Voltando aqui para nossa live de todas as manhãs, nesse dia tão especial, e nós queremos dedicar a Deus essa manhã, esse momento tão especial, onde vamos nos encontrar aqui para mais uma live de ativação profética. E hoje eu trago um tema diferente para nós. Eu quero falar nessa manhã sobre vida de oração. Quero falar um pouquinho sobre isso. E antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas aqui para aquelas pessoas que estão chegando. Já está conosco aqui a Adriana Barcelos, ô glória. Tá o Glauson Rodrigues, Damas, Jennifer, seja bem-vinda, Ivan, Gisele Atalaia, Deus abençoe sua vida, Inara, Igreja Batista da Paz, creio eu. Gente, essa manhã é uma manhã profética, onde eu creio que o Senhor vai manifestar a glória dele na nossa vida, e nós sairemos daqui com um propósito ainda maior. Mas que eu gostaria de pedir a você que me ajudasse a abençoar outras pessoas, né? Esse é o nosso primeiro ponto. Já chegou ele aí, ó. Tamo junto, meu amigo. Newton Fonseca, mais conhecido como Serjão. Então vamos abençoar mais pessoas. Eu convido você a convidar as pessoas para virem para cá, seus amigos, sua família. Elisa Maria, seja bem-vinda. Sara Fernandes, glória a Deus, bom dia, paz a todos. Então o que eu gostaria que você pegasse o aviãozinho aqui, ó, e convidasse os seus amigos para essa manhã. Eu já estou convidando aqui algumas pessoas para estarem conosco. Você pode fazer isso também, ok? Convida a sua galera para estar aqui, para esse momento todo especial. Glória a Jesus. Amados, também é uma oportunidade a gente fazer menção de onde você está. Gostaria de abraçar essa cidade onde você está, também sua igreja ou o nome do seu pastor, para que a gente pudesse honrá-lo, né? Por estar cuidando tão bem de você, por estar nutrindo a sua vida espiritual. Então é muito importante. A Bíblia diz que nós devemos honrar, né? Aqueles que nos abençoam. A Bíblia também diz que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Amém? Então vamos honrar os homens de Deus. Daiana Aquino, seja bem-vinda. Paz, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém, gente? Vamos mandar o aviãozinho aí pra galera. Nery Angélica, seja bem-vinda. Eu vou gastar uns 5 minutos aqui esperando a galera chegar. Ô, glória. Mas eu gostaria ainda de orar, pastor. Aí, ó, Renata Amaral, do lado da Batista do Tirol, pastor Kleber e pastora Eliana. São homens de Deus. Érica Barcelos, minha intercessora, essa mulher de Deus que Deus tem levantado para nos ajudar nesse projeto, nessa obra, né, que é missionária. Igreja Batista da Paz, pastor William Werneck, Elaine Werneck, Elisa Maria, também lá do pastor William, Igreja Batista da Paz, Keire Carvalho, bom dia, Deus abençoe. Maria Pereira, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glaudson, pastor Kleber, pastor Eliane, Sara Fernandes, do pastor William Werneck. Ô glória, vamos para cima, gente, vamos embora. Franciele, paz do Senhor Jesus. Juliana, acho que lá de Contagem. Tô guardando. A Suene, Activation Church, pastor Romeu, pastora Madalena. Deus abençoe Suene. Suene é grande mulher de Deus, uma profeta cheia do Espírito Santo. Ela é uma bênção.
está sempre aí na igreja trabalhando. Igreja Batista da Paz, Gisélia está lá, William e pastor Elane Werneck, Micael Pereira. Seja bem-vindo, amigo. Vamos lá, DG Servo, Daniel, Deus abençoe. Bom dia, paz, Ju. Eliana Teles, Igreja Batista da Paz do Bahia. Só dá barreira aqui, né, gente? Só dá barreirão aqui. Glória a Deus. Aí, ó. Adriana Barcelos está lá em Cubatão. Aleluia. Glória a Jesus. Simone. Feliciano, seja bem-vinda. Angélica Missionária. Angélica Noronha. Igreja Activation Church. Graça e Paz. Daniel, Igreja Batista da Paz. Tirol. Aleluia. Muita gente bonita no mesmo lugar. É isso aí, ó. Juliana, Contagem, o senhor na IBO, Orai, pastor Sandro e pastora Vilma ali são os pastores da IBO. Eu sinto falta da galera aí da IBO. Igreja Batista da Paz, damas, vamos embora. Irmã Sônia Abril, mãe da pastora Elane, está sempre aqui com a gente. Aleluia. Veri Almeida. Veri, tive o privilégio de ser pastor dela por alguns anos, é uma mulher de Deus. Nós temos um carinho especial pela Veri, vivemos muito tempos bons e difíceis, né, Veri? E que Deus nos deu grande vitória juntos aí, plantamos igreja, fizemos acontecer aí em Marília. Muito bom, tá aqui o Dinei. Bom dia, pastor Romeu, bom dia, Dinei. Aleluia. Quem mais aí? Glória a Deus. Aí a Veri disse, foi mesmo, quanta saudade. A irmã Sônia Abril, paz do Senhor, família. Maravilha, gente. Glória a Jesus. Como é bom estarmos aqui nessa manhã. Eu sinto a presença de Deus. Antes que nós falamos e mencionamos alguma coisa ainda sobre oração e que eu possa transmitir para você tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu gostaria de orar por uma causa. Aqui também a Núbia. Núbia é uma grande mulher de Deus, acabou de escrever um livro. A Núbia é uma mentora de emoção e ela tem feito um trabalho muito espetacular com mulheres. Você que gostaria de conhecer mais do que essa mulher de Deus carrega, você pode depois entrar no perfil dela e você vai conhecer o quanto Deus tem usado ela para a vida emocional de mulheres, né? Ela que é intercessora, uma mãe dedicada, ela que está sempre envolvida nas áreas aqui da igreja, nessa área, né? Ela trabalha junto com a pastora Madalena no ministério aqui na igreja. Ela faz a área de dons e habilidades e, além disso, acabou de escrever um livro que eu quero apresentar para você, indicar para você esse livro que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Procure aí, porque principalmente você que está enfrentando, né, momentos na sua vida, você que talvez está passando por uma separação, você que está enfrentando um momento de não entender o seu futuro, de não saber as decisões a ser tomadas. Todo mundo na vida precisa de uma referência boa. E eu estou referindo aqui para você e apresentando a irmã Núbia, que tem um trabalho extraordinário. Amém, gente? Mas eu gostaria de orar por você nessa manhã, você que está enfrentando uma guerra, você que está enfrentando uma adversidade, você que precisa de um milagre, de uma resposta de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, por uma área. Então você que gostaria de receber essa oração específica, eu entrei aqui nessa live e eu sinto Deus falando no meu espírito muito forte,
que eu preciso interceder por alguém que precisa de uma resposta, de um direcionamento, alguém que precisa de um mover de Deus para esse tempo. E você não precisa nem de dinheiro, você precisa de oração. Dinheiro não resolve seu problema. Dinheiro não traz solução para a sua realidade. Mas o Senhor quer fazer um Deus está trabalhando em direção de áreas de saúde, áreas de finanças, áreas de relacionamento. É como se eu visse um emaranhado, é como se eu visse uma estrutura paralisada. É como se eu visse algo que parou. E o Senhor quer mobilizar, o Senhor quer trabalhar e quebrar as cadeias e despedaçar os nós, para que você possa seguir, para que você possa prosseguir. Eu sinto no meu espírito que tem áreas que estão travadas. Eu sinto no meu espírito que tem situações que estão amarradas. Mas nessa manhã, o Senhor entra com livramento. O Senhor entra hoje com libertação. O Senhor entra hoje liberando a sua vida deste lugar. Eu falo com pessoas que receberam palavras de maldição. Eu falo com pessoas aqui que alguém liberou uma palavra dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai avançar, dizendo que você vai ficar no mesmo lugar ano após ano. Mas essa manhã é uma manhã em que Deus toma a sua guerra. É uma manhã em que Deus quebra a palavra. É uma manhã que Deus quebra palavras de maldição. Ei, essa é uma manhã que Deus libera a sua vida, que Deus libera a sua história, que Deus libera a sua casa, que Deus libera seus negócios, que Deus libera a sua vida emocional, financeira. Essa é uma manhã em que Deus entra na sua guerra para quebrar as cadeias, para despedaçar os nós, porque o que Ele tem para a sua vida é maior, é grande, é poderoso, e não há demônio, não há palavra negativa, não há dedo cruzado, perna que se levanta, calcanhar que se levanta contra a sua vida, porque maior é o que está contigo, maior o que vai à sua frente, maior o que está à sua retaguarda, maior o que está ao seu lado, maior o que caminha com você, maior o que vive dentro de você, maior é o que dá vitória. Ei, portas que estão... Oh, meu Deus, eu estou entendendo. Orabacandurácia. Ediamamou que eu termiergue. Eu estou falando aqui, Victor Camargo, eu estou falando aqui para pessoas que têm coisas na mão de alguém. Ei, eu sinto isso muito forte no meu espírito. Pessoas que têm algo na mão dos outros, Pastor Kleber. Pessoas que têm dinheiro preso, contrato parado. Ei, o Senhor está entrando. Pessoas que estão vivendo percas, situações que pararam na sua vida, situações de ganho financeiro, de causas paradas. Ei, eu estou falando para pessoas que estão com processo trabalhista. Ei, eu vejo isso, papel timbrado com o símbolo da justiça do trabalho. E o Senhor está dizendo, eu entro. Oh, meu Deus, eu estou entendendo. Deus está me dizendo que esse processo não é para quem tem para receber, mas alguém que tem que pagar algo injusto. Uma empresa que está sendo processada injustamente. Você fez tudo que deveria, você fez tudo que precisava, mas aconteceu que alguém te levou na justiça. E Deus está dizendo, eu sou advogado, eu entro nessa guerra, eu entro nessa peleja. E quando eu entro, eu não entro para perder. Quando eu entro para fazer justiça. E Deus está entrando nessa guerra agora. Deus está entrando nessa peleja agora. Aleluia. Está aqui, ó, causa parada do meu filho Fábio. Elisa Maria escreveu, eu tenho 7.000 na mão de uma pessoa e está segurando meu dinheiro. Eu libero isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando agora
Deus está mudando, movendo, Fran Avenil. Deus está movendo nesse momento. Ele está trabalhando sobre causas. Ele está trabalhando sobre áreas paradas. Ele está trabalhando sobre situações que estão na mão do homem. Pastor Paulo Demestre, Deus está movendo processos nessa manhã. Deus está tomando da mão do homem. Deus está tirando de baixo e colocando em cima. Ei, Deus está tomando essa guerra, porque essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra é do Senhor. E Ele trabalha em seu favor. E Ele trabalha em seu favor. E Ele move em seu favor. Orabacandurácia. Ediamamoque oterimiergia. Meu Deus, o Senhor está trabalhando. Cadeias estão sendo quebradas. Newton Júnior, cadeias estão sendo quebradas. Ei, portas estão sendo abertas. E Deus está largando o seu espaço, as fronteiras, os limites da sua fé. Deus está movendo de um lado para o outro. Deus está movendo. Deus está trabalhando de uma forma extraordinária. Newton Júnior, é como se eu visse alguns cartões de visita. Eu vejo eles voando nos ares, só que eles estão como aviões, feitos de papel. O Senhor diz assim: eu é quem trabalho, eu é quem trabalho, eu é quem faço, eu é quem propagando. Eu vejo Deus fazendo o seu nome, a sua companhia, voar em uma direção em que você nem sabe para onde é. O Senhor diz assim: eu vou fazer algo nos seus dias, porque eu tenho agradado do seu coração de servo, e é por isso que eu farei o seu nome chegar onde você não foi ainda. Eu farei as suas obras ser conhecidas, as obras que você faz em lugares fechados, aquilo que você faz onde as pessoas nem conseguem ver. O Senhor está dizendo: eu levarei, eu propagarei, eu levarei o seu nome, os seus negócios, aquilo que é seu, aquilo que está no seu nome, aquilo que está agregado ao seu nome. As pessoas que estão agregadas a ti verão a glória, a credibilidade, a autoridade que eu estou derramando sobre ti. Eu vejo como que se as fronteiras elas fossem encurtadas para perto de você. O Senhor está dizendo: eu vou encurtar as fronteiras. Ei, eu vou fazer os locais serem fáceis. Eu vou fazer os locais de acesso serem fáceis para ti. Eu vou te colocar no lugar difícil. Eu vou te colocar diante das pessoas que você assiste pela televisão, pelo celular. O Senhor diz assim: eu vou programar e eu vou fazer algo nesses próximos 3 anos na sua vida, que muitos que te verem hoje, daqui 3 anos, não te conhecerão mais como te conhecem hoje, porque eu mudo a autoridade. Eu mudo a autoridade, eu mudo a sensibilidade da tua vida, porque eu disse, diz o Senhor, eu o farei. A minha mão está sobre sua casa, a minha mão está sobre os seus filhos. Eu recebi quando tu me entregou o seu filho maior nas minhas mãos, e não há dificuldade. Não há impossível que eu não possa fazer, mas eu estou habilitando a sua fé. Eu estou habilitando a fé da tua casa para viver sobrenaturais que ainda não viveu. Orebaçui de comanaraduri miergia, lebrofaço de comenência, calabrotá, edebaboque oterebacalabaraceia. Eu estou trabalhando nas estruturas
emocionais, espirituais da tua esposa. Eu estou trabalhando na mente, no coração, e eu estou expandindo a sua mentalidade. Eu estou expandindo a sua estrutura, porque eu farei que ela cresça à medida da tua ousadia. Eu farei com que ela cresça à medida da tua visão, porque o que eu quero fazer contigo, eu também o farei através dela. Eu vejo o Senhor colocando anéis de honra nas mãos dela. Eu vejo o Senhor colocando anéis de honra. Cada anel desse, nos 5 dedos da mão direita, o Senhor está dizendo, são portas de acesso que eu entregarei a ela. Oh meu Deus, eu estou entendendo. Eu vejo uma roupa nova. Ela não vem da terra, ela vem do céu. E eu vejo quando Deus veste ela com esta vestimenta nova, essa veste nova. O Senhor diz para mim que esta veste é comparada às vestes de José, Oremas e Amanduri Mierga. São vestes de autoridade, mas são vestes de acessibilidade a quem vai olhá-la e ver, não pela aparência, mas enxergará ela por dentro, porque o que Deus está entregando a essa mulher não é da terra, do céu, é algo espiritual, e que o Senhor está vestindo ela nesse momento, e vai se manifestar de hoje para os próximos 3 anos da sua história. O Senhor diz assim, ela acessará ambientes empresariais, ela entrará em coração de mulheres empreendedoras, ela entrará no coração de mulheres destruídas, decepcionadas, mulheres que perderam tudo, mas que do nada serão levantadas para o lugar que o Senhor já estabeleceu. Oh glória! Eu quero orar por você, eu quero orar por situações perdidas, eu quero orar por situações que estão na mão dos outros, saiu da sua mão, saiu da sua capacidade, agora está na mão de outra pessoa, está na vontade de outra pessoa. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor o move. O Senhor diz assim, eu vou mover coração nessa tarde, eu vou mover coração nessa semana, eu vou mover corações desse mês. Pessoas vão perder o sono, porque precisará falar com você, precisará restituir a você aquilo que perdeu, aquilo que se foi. Eu vejo correntes sendo quebradas em emoções, mulheres que estão paradas, homens que estão paradas na sua vida sentimental, na sua vida emocional. O Senhor está quebrando traumas nessa manhã. É como se eu visse o Senhor tratando o coração. É como se eu visse o Senhor tocando em almas nessa manhã. Orabacax andaraia. Eu vejo o Senhor restaurando. Eu vejo o Senhor movendo o sobrenatural em pessoas que precisam de mover, em pessoas que precisam de uma cura emocional, uma pessoa que precisa de um remédio na alma. Deus está me dizendo aqui nessa manhã, eu vou quebrar as cadeias que prendem as almas, eu vou quebrar as cadeias que prendem o emocional. Orabacandurácia, ediamamoque oterimiergia, elebraço de comenência. O Senhor está me dizendo sobre medo paralisante. Tem pessoas aqui no nosso meio, pastor Paulo Demestre, que vive sobre o temor, sobre o medo, Érica Barcelos, medo que paralisa, medo que deixa a pessoa estática, impossibilitada de caminhar para o novo. E o Senhor está dizendo, eu vou quebrar nessa manhã, eu vou despedaçar nessa manhã todo jugo.
todo medo que paralisa, todo trauma emocional, o Senhor está entrando nessa manhã e dando vitória, e quebrando as cadeias, e libertando, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça nesse sentido, ou no coração. Eu quero começar essa live orando pela sua vida, liberando sobre a sua vida, Aline Reis, um tempo novo, uma ação nova da parte do Senhor, um trabalhar de Deus na vida, nos negócios, na família, nos relacionamentos. Oh, glória, eu estou entendendo, Jesus. Orabacandurácia, ediamamoque oterimiergia, labrafaio, de ominência. Eu falo com uma mulher que está aqui nessa live, elebrafaio de ominarraçu de candarábia. Eu vejo uma aliança, e essa aliança ela está amassada, trincada, ela está a ponto de quebrar, mas essa aliança ela é figurativa. Eu vejo uma mulher aqui nessa live, você está por um triz, seu relacionamento está por um triz, seu casamento está por um triz, e Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor de aliança. O Senhor está dizendo: eu entro para quebrar agora todas as forças contrárias que se levantam para quebrar essa aliança, para destruir essa casa. É como se eu visse uma casa, o chão é de mármore, mas ele está quebrado. E o Senhor diz para mim assim: eu estou entrando para restaurar, para restabelecer esse lugar quebrado, essa aliança estragada. O Senhor diz assim: eu vou trazer uma ideia, eu vou trazer uma mente nova sobre a tua mente, sobre a mente do teu esposo. Eu vou restaurar essa casa, eu vou ressignificar essa família, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Deus está trabalhando sobre alianças que estão quebradas, alianças que estão trincadas. Orabacando, Oravachandarábia, Enamamoque oterimierga, Elebrafaio de Ominar Assúria. O Espírito Santo traz no meu coração um sentimento muito grande para orar para pessoas de primeiro grau, pessoas de segundo grau, que foi embora da sua casa, que foi embora da sua vida. Eu falo de um homem que foi embora. De um homem que foi embora. Ele saiu de casa, ele foi embora. E o Senhor diz assim: eu sou Deus de perto, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que movo, eu sou Deus que trago para perto, eu sou Deus que restaura os relacionamentos, as alianças. E o Senhor está dizendo assim, que Ele faz o solitário viver em família. Coloca a mão no seu coração, ou sobre a sua cabeça agora. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu ministrar na sua vida essa palavra. Oh, Espírito Santo, é sobre a palavra. Oh, meu Deus, é sobre a verdade do Evangelho. Oh, Pai, é sobre o que a Bíblia diz, que nós devemos orar um pelos outros. A sua palavra diz que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer com as obras do diabo. E nessa hora de oração, e nesse momento de clamor, eu quebro agora, eu despedaço agora todo mal, toda obra contrária, todo levante do inimigo que se levanta para quebrar, para destruir, para, ó Deus, desfazer com a vida financeira, com a vida sentimental. Pai, eu desafio essa obra de macumbaria, eu desafio essa palavra maldita que foi liberada sobre a vida desse homem, dessa mulher, onde quer que ele esteja, onde quer que ele me ouve, onde quer que ele me vê neste momento. Eu entro para dentro agora dessa casa
Eu entro agora para dentro desse estabelecimento comercial e dou uma ordem em nome de Jesus. Pai, que caia por terra as cadeias, que caia por terra as obras de bruxaria, que caia por terra agora as palavras malditas que foi lançada sobre esse casamento, que foi lançada sobre, ó Deus, esse negócio, essa empresa, ó Pai, sobre esse casamento, esse relacionamento. Nós declaramos e profetizamos. Esse homem que está segurando a vida dessa mulher, essa mulher que está segurando a vida desse homem, nós damos uma ordem e declaramos que as cadeias caiam por terra, que as obras de bruxaria caia por terra, que toda palavra negativa caia por terra, que toda obra de macumbaria caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Não vale nenhum encantamento, nenhuma palavra maldita, Senhor, nenhuma ação contrária. Nós liberamos o Senhor, liberamos o céu, nós liberamos, ó Deus, e declaramos, assim como houve o movimento nas águas, em que aquele homem esperava um movimento, nós liberamos esse movimento agora. Pai, onde esteja alguém, onde esteja agora, Pai, visita Maria Pereira, visita Maria Pereira, Senhor, toca nela agora, toca na cervical, alabracando rebacalavaxéria, no nome de Jesus. Pai, toca agora, Senhor, toca agora no nome de Jesus. Pai, orabacandurácia, é de amamoque eu terimierdia. Eu vejo como uma capa que desce sobre ti, Érica Barros. Eu vejo uma capa que toca do seu ombro até os seus pés. E o Senhor diz assim: eu te levantei para esse tempo, e não há quem possa te atingir. Orebacandurácia. O Senhor disse: não pare, porque eu não parei. Caminhe, porque a sua vitória está na perseverança. Érica Barros. O Senhor diz assim: só caminhe para frente, porque eu sou o teu escudo. Nesta guerra, tu não levantarás espada e nem lança, mas levantará o teu escudo. E você vai para frente, porque depois desse tempo de caos que tu tens vivido, um tempo de caos, Deus tem feito saber no meu espírito que você está vivendo um tempo de batalha. Você não entende o momento que você está vivendo, você se sente vazia, você sente que uma opressão veio sobre ti, mas o Senhor diz: caminhe, persevere, não olhe para trás, porque o que eu tenho preparado para ti no futuro é muito maior do que a aflição do presente, do que a tristeza do presente, do que o desânimo do presente. Deus diz: persevere, caminhe, vai para frente, porque a sua vitória, ela é grande, porque a sua vitória, ela está logo ali. Orabacandurábia, e de amamoque eu terimiergia. Senhor, continue operando e quebrando as cadeias. Ó Deus, na saúde, nós apresentamos o Nicolas nessa manhã. Visita o Nicolas que está agora no hospital. Senhor, o filho da Elaine. Ó Deus, o filho, Senhor, do Elton. Nós pedimos, ó Pai, entre na mente, no coração, no corpo físico desse moço e quebra as cadeias e despedaça agora, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem encontrado, toda brecha, nós quebramos nesta hora e liberamos a vida do Senhor. Pai, nós liberamos a vida do Senhor na vida, na mente, no coração, em todas as partes agora, no poderoso sangue de Jesus. Pai, nós entramos nessa casa agora. Pai, visita agora a casa da Meire Rossi. Pai, entra na casa dela, entra, Senhor, guarda a família, guarda, Senhor Deus, a vida, Senhor, dos seus filhos, do seu marido. Nós abençoamos, ó Pai querido, no poder e na oração. Pai, nós oramos pelo Elias nesta hora, oramos pela vida do Elias. Pai, pela vida da Neia, Senhor. Abençoa a vida da Neia Gomes.
vai de encontro à sua casa, vai de encontro à sua família, quebra as cadeias, despedaça as lanças, ó Pai, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós liberamos o teu poder, nós liberamos a ação do teu Espírito para agir nessa causa, para trabalhar nesse lugar de uma forma toda especial. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus querido, pela sobrinha da Angélica, nós oramos pela vida dela, liberamos o poder do Senhor. Oh meu Deus, eu estou entendendo. Orabacandurácia, Ediamamokioterimiergia. O Senhor me diz assim, Angélica, que essa menina nasceu para a glória de Deus. Essa menina é uma chave na casa da sua irmã, Orabacandurá. É uma chave de Deus, é uma chave do céu. E o Senhor diz assim, eu vou usar a vida dessa menina prematuramente, Erebaço de Camandura e Miergia. O Senhor está dizendo, eu vou usá-la para a mãe dela, eu vou usá-la para a casa dela, Orabaço Comonorebacala Manduria Sábria. E o Senhor diz assim, não se cale, não se cale, há outros meios de falar. O Senhor diz, continue orando, continue liberando sobre aquela casa, porque Deus vai usar a vida dessa menina para fazer um reboliço naquela casa, porque eu vejo uma casa revirada, eu vejo uma mulher procurando afirmação, ela procurando lugar para se estacionar, mas o Senhor diz assim, não será em homens, não será em decepções. O Senhor diz, eu vou restaurar a vida emocional dela, porque aproximadamente 5 anos atrás, ela sofreu um impacto emocional na vida sentimental. E o Senhor diz assim, eu estou trabalhando com cura nessa manhã. Eu estou, por causa da sua intercessão, eu estou trabalhando com cura nessa manhã, estabelecer, oh meu Deus, eu estou entendendo, Orabacachandaraia. O Senhor diz assim, eu estou quebrando agora, aleluia, toda servidão na emoção, toda cadeia na emoção, toda decepção amorosa do passado. O Senhor diz assim, estou derramando uma unção de Manassés. O Senhor vai fazer esquecer os traumas, o Senhor vai fazer esquecer os dilemas e trazer um tempo de ressignificação para a glória bendita do nome de Jesus. Eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele, eu sinto o mover dele, eu sinto a unção dele, eu sinto o trabalhar de Deus nessa manhã. Orabacando, Urabacalavaxandaraia. No nome de Jesus, Deus está trabalhando sobre sua casa, Deus está trabalhando sobre suas finanças, Deus está trabalhando sobre sua vida sentimental, sobre os seus filhos. O Senhor está quebrando as cadeias, o Senhor está quebrando as cadeias, no nome de Jesus, cadeias geracionais. O Senhor está quebrando agora e dando vitória, e abençoando a sua vida, e abençoando a sua casa, no nome santo e bendito de Jesus. Oh, glória, aleluia, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Não saia desse lugar, desse ambiente, porque o mesmo que eu estou sentindo aqui, você pode sentir aí. Alabacandarabacalabaxandarabahai. Elefutá, manuque essé, edeborácia. Aleluia. Foi em meio às aflições, foi em meio às perseguições, foi em meio às adversidades, que lá em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, Miriam Félix, a Bíblia vai dizer que Daniel recebeu um edito elaborado pelos seus inimigos que ele não deveria orar. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel resolveu ter uma rotina de oração
Jonatas William. Então ele começou a orar. Daniel, ele orou por quê? Porque ele não vivia de tempos de oração. Ele vivia em uma rotina de oração profética. Daniel tinha uma rotina de oração profética. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, mesmo após um decreto que proibia orar, aleluia, Daniel continuou fazendo o que sempre fazia. Diz a Bíblia que Daniel, por 3 vezes, se punham de joelhos, orava, dava graça diante do seu Deus, como costuma fazer. O que eu quero dizer para muita gente aqui, a vitória não vem só você orar, a vitória vem em a sua permanência nesse lugar de oração. Oração não era um recurso de emergência, mas um estilo de vida. Você sabia que você pode orar em todo o tempo? Paulo escreveu isso, orai sem cessar, em todo o tempo. Você pode orar andando, você pode orar em pé, você pode orar trabalhando, você pode orar dirigindo, você pode orar tomando banho, você pode orar no lugar onde você está, porque a oração, ela vai te viver acessar, como Jonatas William nos ajudou aqui, ó, viver o ordinário para acessar o extraordinário. Então entenda isso, você precisa viver sobre a oração profética. Daniel, além de orar, ele orava, irmã Marlene Pereira, ele orava com gratidão. Mesmo vivendo como exílio na Babilônia, ele não permitiu que as circunstâncias roubassem sua gratidão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, pare de lamentar, pare de murmurar, pare de viver uma vida de reclamação e viva uma vida de oração. Escreva aí, a oração não era um recurso de emergência, mas um estilo de vida, amém? Oh, glória! Então, Daniel orava com gratidão. Gratidão fortalece a fé e mantém sensível à voz de Deus. É impossível Deus falar com alguém que é ingrato. É impossível Deus falar com alguém que não tem um coração de gratidão. É por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos que honram os pais viverão mais, terão seus dias acrescentados. Por quê? Porque o filho que honra é o filho que tem um coração agradecido. Então entenda isso. Não viva uma vida vivendo apesar das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, permaneça nesse lugar de gratidão. A gratidão fortalece a fé e mantém o coração sensível à voz de Deus. Coloca isso aí. A oração, a gratidão fortalece a fé e mantém o coração sensível à voz de Deus. Ei, se tem algo que você precisa guardar hoje, é gratidão. Gratidão é importante. Daniel, além de orar com gratidão, Daniel também buscava entendimento. As nossas maiores lutas está muitas vezes ligada ao que Deus estabeleceu, ao que Deus falou. Denis Batista conosco, porque, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são do alto e os nossos pensamentos são de baixo. E muitas vezes nos falta entendimento para compreender, Veri. Nos falta entendimento para entender o que Deus quer fazer nessa nova estação da nossa vida. Você precisa buscar entendimento para o que Deus vai fazer, irmã Marlene Pereira, no que Ele vai fazer no decorrer desse ano. A gratidão, ela é importante, mas buscar entendimento também é importante. Em Daniel, no capítulo 9, ao estudar as profecias de Jeremias, ele percebeu
que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Ei, tem batalhas que você está batalhando que já foram vencidas. Ei, na Segunda Guerra Mundial. Ei, quando foi dado Aline Reis, quando foi anunciado o final da guerra, havia quem guerreava quando a guerra já havia acabado. Havia quem estava soltando bomba, fugindo ou se escondendo da guerra, mas a guerra já havia acabado. Sabe por quê? Porque ainda não havia entendimento disso, porque ainda não havia verdade sobre isso. Então entenda uma coisa, busca um entendimento para que você entenda. Daniel, ele entendeu que o tempo do cativeiro havia acabado quando ele pega o livro do Jeremias e ele então começa a orar a palavra. Ore a palavra, ore com entendimento, busque entendimento. Em vez de apenas esperar, ele respondeu com jejum, oração, arrependimento e intercessão. Quem recebe uma promessa de Deus também deve buscá-la em oração. Escreva, isso é muito forte. Isso é muito forte. Escreva isso. Quem recebe uma promessa de Deus também deve buscá-la em oração. Às vezes nós cruzamos os braços e deixamos, Érica Barcelos, tudo em Deus. Deixamos tudo para Deus fazer. Não, você precisa verbalizar. Você precisa verbalizar em oração. Você precisa verbalizar no ambiente que você vive. Chama a existência. Chama ao seu próprio entendimento, Gabriela Freitas. Chama com a sua boca. Daniel fez isso, ele buscou entendimento. Quem recebe uma promessa de Deus também deve buscá-la em oração. Ore a promessa, libere a promessa, fale a promessa, pregue a promessa, mas verbalize a promessa. Quem recebe uma palavra de Deus também precisa buscar em oração. Oh glória! Daniel intercedia. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não adianta ser profeta sem intercessão, não adianta ser profeta sem carregar a carga dos outros. Daniel sabia disso, que o seu ministério, Aline, não tinha a ver só com ele, Maria Pereira, não tinha a ver só com ele, tinha a ver também com o povo, tinha a ver também com outras pessoas. Sabe por quê? Porque o jugo que eu carrego de outras pessoas, aleluia. Porque o jugo que eu carrego de outras pessoas me habilita a remover o meu próprio jugo. Ei, a carregar a minha própria bagagem. Então Daniel buscava entendimento. Ele liberava e orava sobre a promessa. Daniel intercedia pelo povo. Ei, tem horas que nós precisamos nos colocar. Ei, irmão, você sabia que tem vitórias que Deus tem para te entregar? Você sabia que tem batalhas que você precisa vencer, que passa pela vida de alguém que não tenha nada a ver com você? Que você acha que não tem nada a ver com você e que você precisa orar por ele? E que você precisa se colocar na brecha e fazer confissão. Confissão do estado dela, Érica Barros. Do estado dela, você precisa orar pelo estado. Ei, a Bíblia diz que Daniel intercedia pelo povo, mesmo sendo íntegro. Daniel confessou os seus pecados. Confessou os pecados de Israel como se fossem os seus. Ei, nós precisamos orar pela nossa família como fez Jó. Orava pelos seus filhos e sacrificava por eles. Porque pensava, possivelmente os meus filhos transgrediram contra Deus, contra o Senhor, e se afastaram dele. Então ele sacrificava pelos seus filhos. E ele então orava, jejuava pelos seus filhos. Ei, isso revela um coração sacerdotal que não apenas apontava erros, mas carregava o povo diante de Deus. Ei, não adianta só orar de vez em quando. Não adianta somente interceder de vez em quando. Porque tem situações, Miriam Félix,
Tem situações na nossa vida, Jonathan William, que ela não resolve com um dia de oração, mas com uma batalha de oração. Shirley Meloduda. Então, a Shirley da nossa igreja. Então você precisa entender isso. Que Daniel, ele não orava somente um dia, ele permanecia lá. Daniel perseverava na oração. Ele permaneceu buscando a Deus durante 21 dias. E o anjo lhe revelou, desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender, foram ouvidas as suas orações. Talvez você já compreendeu que o que você está vivendo é uma batalha, então não pare. Talvez você tenha compreendido que o que você está vivendo é uma guerra, então não pare. Porque as suas palavras estão sendo ouvidas e a guerra espiritual, ela está acontecendo. A resposta existia desde o primeiro dia, mas havia uma batalha espiritual. Nem toda demora significa ausência da resposta. Coloca aí, escreva aí. Nem toda demora significa ausência de resposta, porque a demora também é uma resposta. Aleluia. Malu, a demora também, pastora Adriana Bicalho, a demora também é uma resposta. Nem toda demora significa ausência de resposta de Deus. A dimensão profética da oração. A oração de Daniel abriu o espaço para receber visões sobre o futuro dos impérios. A vida do Messias. O cumprimento dos tempos determinados por Deus. Acontecimento dos últimos dias. Então, a perseverança faz Deus te levar para um nível que você ainda não foi. Faz Deus te levar para um nível que você ainda não tinha. Sua intimidade com Deus produziu discernimento espiritual em dimensões diferentes. Eu quero terminar dizendo para você, desenvolva uma rotina de oração. Não apenas momentos ocasionais. Leia a palavra antes de orar. Como Daniel fazia, ore com arrependimento e humildade. Interceda por sua família, igreja e nação. Ore em todo tempo. Aleluia. Persevere mesmo quando a resposta não parecer demorada. Permita que a oração transforme seu coração antes de buscar as respostas. Daniel nos ensina isso. Amém? Daniel nos ensina que uma vida de oração não muda a circunstância, ela transforma quem ora. Oh glória! A intimidade diária com Deus fortalece a fé. E eu quero orar com você nesse momento. Coloca a mão sobre o seu coração, sobre sua cabeça. Gente, que live poderosa. Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença do Eterno. Deus está movendo e eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero convidar você para o nosso curso de imersão profética presencial. Vou pedir a Érica para colocar o link aí. Você que queira participar conosco, desta imersão será no dia 22, é um sábado inteiro, teremos o café da manhã, logo após nós teremos a nossa imersão que vai durar o dia inteiro, depois nós paramos para o almoço e voltamos, vai ser algo extraordinário. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser marcada entre o antes e o depois dessa imersão profética. Então, gente, eu só tenho pouquíssimas vagas. Então, se você está deixando para a última hora, talvez você pode ficar sem. Então, tá aí o link, você pode entrar lá e reservar a sua inscrição para esse dia. Se você tem mais necessidades de informação, você pode procurar a Érica Barcelos aí nos comentários
ou ir até o WhatsApp dela, ou ir até o message do Instagram dela. Ela vai te dar mais informações sobre isso, mas eu tenho certeza, o Senhor coloca no meu coração que vai ser algo que vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Você que ainda não teve uma experiência com sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Você vai ter essa oportunidade. Pastor, nunca vivi milagres assim à luz dos meus olhos. Nós estamos orando. E o céu tem falado ao nosso coração que vai ser algo extraordinário. Que vai ser um dia de milagre, de avivamento, de renovo, né? De dons espirituais ativados. Então você não pode perder. Você pode entrar também lá no nosso grupo, através do link que está na minha bio, Pastor Romeu Fernandes. Você entra aí no Instagram e você vai lá e você vai ser isso aí, Fran, vai ser no Brasil, amém? Vai ser no Brasil, em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Paz. Vocês conseguem colocar o endereço aí da igreja, por gentileza? Amém. Será realizado, aí ó, a Damas nos ajudou, será realizado em Belo Horizonte. Damas, se for possível, coloque o endereço da igreja, mas você precisa fazer a sua inscrição para a gente ter noção de quantas pessoas nós teremos ali. Então aí ó, Guinelo Macedo, 580 no Barqueiro, amém? Então você precisa fazer a sua inscrição para a gente entender quantas pessoas vão estar ali, para preparar todo esse ambiente, esse local, para que você possa ser abençoado. Então você não deixa para a última hora, amém? Não deixa para a última hora. Faça a sua inscrição agora, porque daqui a pouco você não vai ter mais a oportunidade. Deixa eu orar pela sua vida. Nós já oramos muito aqui, mas deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor venha mover, ó Deus, de forma extraordinária, nos abençoando, nos habilitando para esse tempo, Senhor. Abençoa cada vida que esteve nessa live, cada família. Senhor, confirma sobre nós a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Sexta-feira, a partir das 21h30, eu mudei a live, nós vamos para 21h30, ok? 21h30, horário do Brasil, e 8h30 aqui, horário Itália. Deus abençoe sua vida. Você chegou no finalzinho, estamos terminando. Então, gente, às 21h30 nós estaremos com a nossa live profética. Eu espero por você. Forte abraço.